A fé explicada. Léo J. 13. Capítulo 2. Deus e as suas perfeições. Parte 1. Quem é Deus? Certa vez, li que um catequista pretendia ter perdido a fé quando uma criança lhe perguntou: quem fez Deus? E ele percebeu subitamente que não tinha resposta para lhe dar. Custa-me crer nisso, porque alguém com inteligência suficiente para ensinar numa catequese teria que saber que a resposta é: ninguém. A principal prova da existência de Deus está em que nada sucede a não ser que alguma coisa ocorra. Os biscoitos não desaparecem do vasilhame a não ser que os dedos de alguém os levem. Uma nogueira não brota do solo sem antes cair ali uma noz. Os filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Assim, se recuarmos até as origens da evolução do universo físico, 2 bilhões de anos, ou 4, ou 20, ou o que os cientistas quiserem, chegaremos por fim a um ponto em que precisaremos perguntar: ótimo, mas quem o pôs em movimento? Alguém teve que fazê-lo, ou não haveria universo. Do nada, nada vem. Os bebês vêm de seus pais e as flores vêm das sementes, mas tem que haver um ponto de partida. Há de haver alguém não feito por outro, há de haver alguém que tem existido sempre, alguém que não teve começo. Há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. Esse alguém existe, e esse alguém é exatamente aquele a quem chamamos Deus. Deus é aquele que existe por natureza própria. A única descrição exata que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Por isso, a resposta ao menino perguntador seria simplesmente: ninguém fez Deus. Deus existiu sempre e sempre existirá. Expressamos o conceito de Deus como origem de todos os seres, acima e além de tudo que existe, dizendo que ele é o ser supremo. Date resulta que não pode haver senão um Deus. Falar de dois, ou mais, seres supremos seria uma contradição. A própria palavra supremo significa acima dos demais. Se houvesse dois deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria supremo. Nenhum teria o infinito poder que Deus deve ter por natureza. O infinito poder de um anularia o infinito poder do outro. Cada um seria limitado pelo outro. Como diz Santo Atanásio, falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. O Novo Catecismo diz-nos a este respeito: a confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina na Antiga Aliança, é inseparável da confissão da existência de Deus, e igualmente fundamental. Deus é único. S6 existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Cat Hon. 1, 2, 2, N200. Há um só Deus, que é Espírito. Para entendê-lo, precisamos saber que os filósofos distinguem duas espécies de substâncias, as espirituais e as físicas. Substância física é a que é feita de partes. O ar que respiramos, por exemplo, é composto de nitrogênio e oxigênio, estes, por sua vez, de moléculas, e as moléculas, de átomos, de nêutrons e prótons e elétrons. Cada pequeno fragmento do universo material é feito de substâncias físicas. Essas substâncias trazem em si elementos da sua própria destruição, já que as suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Pelo contrário, uma substância espiritual não tem partes. Não tem nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se ou dividir-se. Isto se expressa em filosofia dizendo que uma substância espiritual é uma substância simples. Esta é a razão pela qual as substâncias espirituais são imortais, a não ser por um ato direto de Deus, jamais deixarão de existir. Conhecemos 3 espécies de substâncias espirituais. Em primeiro lugar, a do próprio Deus, que é espírito infinitamente perfeito. Depois, a dos anjos, e por último, a das almas humanas. Nos 3 casos há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. É verdade que, nesta vida, a nossa alma está unida a um corpo físico e que depende dele para as suas atividades. Mas não é uma dependência absoluta e permanente. Quando se separa do corpo pela morte, a alma continua a atuar. Continua a conhecer, a querer e a amar, até mais livremente do que nesta vida mortal. A pessoa humana, criada à imagem de Deus,
é um ser ao mesmo tempo corporal e espiritual. O relato bíblico exprime esta realidade numa linguagem simbólica, quando a cesta que Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou nas suas narinas um hálito de vida, e o homem se tomou um ser vivente. Gen 2, 1, N 362. Se queremos imaginar como é um espírito, tarefa difícil, pois imaginar significa compor uma imagem, e aqui não há imagem que possamos formar. Se queremos fazer uma ideia do que é um espírito, devemos pensar como seríamos se o nosso corpo se evaporasse subitamente. Ainda conservaríamos todo o conhecimento que possuímos, todos os nossos afetos. Ainda seríamos um eu, mas sem corpo. Seríamos, pois, espírito. Se espírito é uma palavra difícil de compreender, infinito ainda o é mais. Infinito significa não finito, e, por sua vez, finito quer dizer limitado. Uma coisa é limitada quando tem um limite ou capacidade que não pode ultrapassar. Todo o criado é finito de algum modo. A água que o Oceano Pacífico pode conter tem limites, a energia do átomo de hidrogênio tem limites, a própria santidade da Virgem Maria tem limites. Mas em Deus não há limites de nenhum gênero, Deus não está limitado em nenhum sentido. O Catecismo da Igreja Católica diz-nos que Deus é infinitamente perfeito, N 48, o que significa que não há nada de bom, apetecível e valioso que não se encontre em Deus, em grau absolutamente limitado. Talvez o expressemos melhor se invertermos a frase e dissermos que nada há de bom, apetecível ou valioso no universo que não seja reflexo, uma pequena faísca, poderíamos dizer, dessa mesma qualidade segundo existe incomensuravelmente em Deus. A beleza de uma flor, por exemplo, é um reflexo minúsculo da beleza sem limites de Deus, assim como um fugaz raio de lua é um pálido reflexo da cegante luz solar. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também a sua confiabilidade, constância, fidelidade. N 214. As perfeições de Deus são da mesma substância de Deus. Se quiséssemos expressar-nos com perfeita exatidão, não diríamos que Deus é bom, mas sim que Deus é a bondade. Deus, falando com propriedade, não é sábio, é a sabedoria. Não podemos entreter-nos aqui a expor todas as maravilhosas perfeições divinas, mas, ao menos, daremos uma olhada em algumas. Já tratamos de uma das perfeições de Deus, a sua eternidade. Homens e anjos podem ser qualificados de eternos, já que nunca morreram, mas tiveram princípio e estão sujeitos a mudanças. Só Deus é eterno em sentido absoluto, não somente não morrerá nunca, como também jamais houve um tempo em que não existisse. Ele será como sempre foi, sem mudança alguma. Deus é, como dissemos, a bondade infinita. Não há limites à sua bondade, a tal ponto que ver a Deus será amá-lo com um amor irresistível. E essa bondade derrama-se continuamente sobre nós. Alguém poderá perguntar, se Deus é tão bom, por que permite tantos sofrimentos e males no mundo? Por que deixa que haja crimes, doenças e misérias? Escreveram-se bibliotecas inteiras sobre o problema do mal, e não se poderá pretender que tratemos aqui deste tema como merece. Não obstante, o que podemos é mencionar que o mal, tanto físico como moral, na medida em que afeta os seres humanos, veio ao mundo como consequência do pecado do homem. Deus, que deu ao homem o livre-arbítrio e pôs em marcha o seu plano para a humanidade, não anda interferindo continuamente para arrebatar-lhe esse dom da liberdade. Com esse livre-arbítrio que Deus nos deu, temos que lavrar o nosso destino até o final, até a felicidade eterna, se a escolhermos como meta e se quisermos aceitar e utilizar o auxílio da graça divina, mas livres até o fim. O mal é a ideia do homem, não de Deus. Se o inocente e o justo têm que sofrer a maldade dos maus, a sua recompensa no final será maior, os seus sofrimentos e lágrimas nada serão em comparação com a felicidade vindoura. Enquanto não chega esse momento, Deus guarda sempre os que o guardam em seu coração. A fé em Deus Pai Todo-Poderoso pode ser posta à prova pela experiência do mal e do sofrimento. Por vezes, Deus pode parecer ausente e incapaz de impedir uma hora. Deus Pai revelou a sua onipotência da maneira mais misteriosa no rebaixamento voluntário e na ressurreição do seu Filho, pelos quais venceu o mal. N 272. A seguir, vem a realidade do infinito conhecimento, da onisciência de Deus.
Todo o tempo, passado, presente e futuro, todas as coisas, as que são e as que poderiam ser, todo o conhecimento possível, tudo isso é o que poderíamos chamar, um elígico grande pensamento, da mente divina. A mente de Deus contém todos os tempos e toda a criação, assim como o ventre materno contém toda a criança. Deus sabe o que farei amanhã. Sim. E na próxima semana? Também. Mas isso não significa então que terei de fazê-lo. Se Deus sabe que na terça-feira irei de visita à casa da tia Beatriz, como posso não fazê-lo? Esta aparente dificuldade, que um momento de reflexão nos resolverá, nasce de confundirmos Deus conhecedor com Deus causador. Que Deus saiba que irei ver a minha tia Beatriz não a causa que me faz ir. Pelo contrário, é a minha decisão de ir à casa da tia que permite que Deus o saiba. Mesmo que o meteorologista, estudando os seus mapas, saiba que choverá amanhã, isso não é a causa da chuva. É o contrário, aquilo mesmo que fará chover amanhã é o que proporciona ao meteorologista a base para saber que amanhã choverá. Para sermos teologicamente exatos, convém dizer aqui que, falando em termos absolutos, Deus é a causa de tudo o que acontece. Deus é por natureza a primeira causa. Isto quer dizer que nada existe nem nada acontece que não tenha sua origem no poder infinito de Deus. No entanto, não há necessidade de entrar aqui na questão filosófica da causalidade. Para o nosso propósito, basta saber que a presciência divina não me obriga a fazer o que eu livremente decido fazer. Outra perfeição de Deus é que não há limites à sua presença, dizemos dele que é onipresente. Está sempre em toda a parte. E como poderia ser de outro modo, se não há lugares fora de Deus? Ele está neste escritório em que escrevo, está no quarto em que você me lê. Se algum dia uma astronave chegar a Marte ou a Vênus, o astronauta não estará só a alcançar o planeta, Deus estará ali. Note-se que a presença sem limites de Deus nada tem a ver com o tamanho. O tamanho é algo que pertence à matéria física. Grande e pequeno não têm sentido se aplicados a um espírito, e menos ainda a Deus. Não é que uma parte de Deus esteja num lugar e outra noutro. Todo Deus está em toda a parte. Tratando-se de Deus, espaço é palavra tão sem significado como o tamanho. Outra perfeição divina é o seu poder infinito. Deus pode fazer tudo, é onipotente, mas pode fazer um círculo quadrado. Não, porque um círculo quadrado não é algo, é nada, é uma contradição nos seus próprios termos, como dizer um luz do dia noturna. Deus pode pecar. Não, de novo, porque o pecado é nada, é uma falha na obediência devida a Deus. Enfim, Deus pode fazer tudo menos o que é não ser nada. Deus é também infinitamente sábio. Foi Ele quem fez tudo, de tal modo que, evidentemente, sabe qual é a melhor maneira de usar as coisas que fez, qual é o melhor plano para as suas criaturas. Alguém que se queixe, por que Deus faz isto, ou por que Deus não faz isto e aquilo, deveria lembrar-se de que uma formiga tem mais direito a criticar Einstein do que o homem, na sua limitada inteligência, a pôr em dúvida a infinita sabedoria de Deus. Não é preciso ressaltar a infinita santidade de Deus. A beleza espiritual daquele em quem tem origem toda a santidade humana é evidente. Sabemos que a própria santidade sem mancha de Santa Maria, ante o esplendor radiante de Deus, seria como a chama de um fósforo comparada com o fulgor do sol. E Deus é toda misericórdia. Perdoa tantas vezes quantas nos arrependemos. Há um limite para minha paciência e para daquele outro, mas não para a infinita misericórdia de Deus. Mas Ele é também infinitamente justo. Deus não é uma vovozinha indulgente que fecha os olhos aos nossos pecados. Se nos recusarmos a amá-lo, e para amá-lo é que existimos, embora Ele nos queira no céu, a sua misericórdia não anulará a sua justiça. É tudo isto e mais o que queremos significar quando dizemos, Deus é um Espírito infinitamente perfeito. Capítulo 3. A unidade e a trindade de Deus. Como é que são três? Estou certo de que nenhum de nós se daria ao trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. E, não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança de 5 anos e os últimos avanços da ciência é nada em comparação com a que existe entre a mais brilhante mente humana e a verdadeira natureza de Deus. Há um limite para o que a mente humana,
mesmo em condições ótimas, pode captar e entender. Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. O como dela está tão longe das nossas faculdades nesta vida que nem o próprio Deus trata de nolo explicar. Uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. H tem uma só natureza divina, mas três pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e a mesma coisa. Se num quarto há três pessoas, três naturezas humanas estão lá presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como três pessoas com uma só e a mesma natureza, é como se estivéssemos dando cabeçadas contra um muro. Por isso, as verdades de como esta da Santíssima Trindade, chamamos mistérios de fé. Cremos nelas porque Deus nolas manifestou, e Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro, no céu. O mistério da Santíssima Trindade 6. O mistério central da F6 e da vida cristã. É um mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da F6, é a luz que os ilumina, N234. Os teólogos podem, é claro, dar-nos alguns pequenos esclarecimentos. Assim, explicam que a distinção entre as três pessoas divinas tem por base a relação que existe entre elas. Temos Deus Pai, que se contempla na sua mente divina e se vê como realmente é, formulando um pensamento sobre si mesmo. Você e eu, muitas vezes, fazemos o mesmo. Concentramos o olhar no nosso interior e formamos um pensamento sobre nós mesmos. Este pensamento se expressa nas palavras silenciosas, João Pereira, ou Maria das Neves. Mas há uma diferença entre o nosso conhecimento próprio e o de Deus sobre si mesmo. O nosso conhecimento próprio é imperfeito, incompleto, os nossos amigos podem dizer-nos coisas sobre nós que nos surpreenderiam, e nem vale a pena pensar no que poderiam dizer os nossos inimigos. Mas ainda que nos conhecêssemos perfeitamente, ainda que o conceito que temos acerca de nós, ao enunciarmos em silêncio o nosso nome, fosse completo, ou seja, uma perfeita reprodução de nós mesmos, seria apenas um pensamento que não sairia do nosso interior. Sem existência independente, sem vida própria. O pensamento deixaria de existir, mesmo na minha mente, tão logo eu voltasse a minha atenção para outra coisa. A razão é que a existência e a vida não são algo de absolutamente necessário. Houve um tempo em que eu não existia em absoluto, e hoje eu voltaria imediatamente ao nada se Deus não me mantivesse na existência. Mas com Deus as coisas são muito diferentes. Existir é próprio da natureza divina. Não há outra maneira de conceber Deus adequadamente senão dizendo que é o ser que nunca teve princípio, que sempre foi e sempre será. A única definição real que podemos dar de Deus é dizer que é aquele que é. Assim se definiu ele a Moisés, como recordamos, eu sou aquele que é e ponto x3, 14. Ao revelar o seu nome misterioso de Javé. Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ou também eu sou quem sou. Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo, e é por isso mesmo que exprime, da melhor forma, a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo que podemos compreender ou dizer. N206, confronte com Thumb 6M N214. Se o conceito que Deus tem de si mesmo deve ser um pensamento infinitamente completo e perfeito, tem que incluir existência, já que a existência é própria da natureza de Deus. A imagem que Deus vê é de si mesmo, a palavra silenciosa com que eternamente se expressa a si mesmo, deve ter uma existência própria, distinta. A este pensamento vivo em que Deus se expressa perfeitamente a si mesmo chamamos Deus Filho. Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo, Deus Filho é a expressão do conhecimento que Deus tem de si. Assim, a segunda pessoa da Santíssima Trindade é chamado Filho precisamente porque é gerada desde toda a eternidade, gerada na mente divina do Pai. Também a chamamos Verbo de Deus, porque é a palavra mental em que a mente divina expressa o pensamento sobre si mesmo. Depois, Deus Pai, Deus conhecendo-se a si mesmo, e Deus Filho,
o conhecimento de Deus sobre si mesmo, contemplam a natureza que ambos possuem em comum. Ao verem-se, falamos, naturalmente, em termos humanos, contemplam nessa natureza tudo que é belo e bom, quer dizer, tudo que produz amor, em grau infinito. E assim a vontade divina origina um ato de amor infinito para com a bondade e a beleza divinas. Uma vez que o amor de Deus, por si mesmo, tal como o conhecimento de Deus sobre si mesmo, é da própria natureza divina, tem que ser um amor vivo. Este amor infinitamente perfeito, infinitamente intenso, que eternamente flui do Pai e do Filho, é o que chamamos Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Resumindo, Deus Pai é Deus conhecendo-se a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade, três pessoas divinas em um só Deus, uma só natureza divina. Um pequeno exemplo poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Suponha que você se olha num espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção, não é senão um reflexo no espelho. Mas se a imagem saísse dele e se pusesse ao seu lado, viva e palpitante como você, então, sim, seria a sua imagem perfeita. Mas não haveria dois voeis, e sim um só você, uma única natureza humana. Haveria duas pessoas, mas só uma mente e uma vontade, compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si, o bom amor de si mesmo, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e a sua imagem. Agora, dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria uma terceira pessoa, mas, mesmo assim, nada mais que um você, lembre-se, uma só natureza humana, uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem, e os três unidos, de mãos dadas, três pessoas numa só natureza humana. Talvez este voo da imaginação possa ajudar-nos a entender confusamente a relação que existe entre as três pessoas da Santíssima Trindade, Deus Pai olhando-se a si mesmo na sua mente divina e mostrando ali a imagem de si, tão infinitamente perfeita que é uma imagem viva, Deus Filho, e Deus Pai e Deus Filho amando com um amor vivo a natureza divina que ambos possuem em comum, Deus Espírito Santo. Três pessoas divinas, uma natureza divina. Se o exemplo que utilizei não nos ajuda nada a formar o nosso conceito da Santíssima Trindade, não temos por que sentir-nos frustrados. Estamos perante um mistério de fé, e ninguém, nem o maior dos teólogos, poderá aspirar a compreendê-lo realmente. O máximo a que se pode chegar é a diferentes graus de ignorância. Ninguém deve sentir-se frustrado por haver mistérios de fé. Só uma pessoa que sofre de uma consumada soberba intelectual pretenderá abarcar o infinito, a insondável profundidade da natureza de Deus. Mais que sentir com amargura as nossas limitações humanas, temos de encher-nos de agradecimento, porque Deus se dignou dizer-nos tanto sobre si mesmo, sobre a sua natureza íntima. Ao pensarmos na Santíssima Trindade, temos que estar em guarda contra um erro. Não podemos pensar em Deus Pai como aquele que vem primeiro, em Deus Filho como aquele que vem depois, e em Deus Espírito Santo como aquele que vem ainda um pouco mais tarde. Os três são igualmente eternos porque possuem a mesma natureza divina. O Verbo de Deus e o amor de Deus são tão sem tempo como a natureza de Deus. E Deus Filho e Deus Espírito Santo não estão subordinados ao Pai de modo algum. Nenhuma das pessoas é mais poderosa, mais sábia, maior que as demais. As três têm igual perfeição infinita, igualmente baseada na única natureza divina que as três possuem. Toda a economia divina é obra comum das três pessoas divinas, pois da mesma forma que a Trindade não tem senão uma única e mesma natureza, assim também não tem senão uma única e mesma operação, N 258. Não obstante, atribuímos a cada pessoa divina certas obras, certas atividades que manifestam ou refletem melhor as propriedades desta ou daquela pessoa divina. Por exemplo, atribuímos a Deus Pai a obra da criação, já que pensamos nele como o gerador, o instigador, o motor de todas as coisas, a sede do infinito poder que Deus possui. Do mesmo modo,
Como Deus Filho é o conhecimento ou a sabedoria do Pai, atribuímos-lhe as obras de sabedoria. Foi ele que veio à Terra para nos dar a conhecer a verdade e transpor o abismo entre Deus e o homem. Finalmente, sendo o Espírito Santo o amor infinito, apropriamos-lhe as obras de amor, especialmente a santificação das almas, que resulta da habitação do amor de Deus em nossa alma. Deus Pai é o Criador, Deus Filho é o Redentor, Deus Espírito Santo é o Santificador. E, não obstante, o que um faz, todos o fazem, onde um está, estão os três. Este é o mistério da Santíssima Trindade, a infinita variedade na unidade absoluta, cuja beleza nos inundará no céu. Capítulo 4. A criação e os anjos. Como começou a criação? Às vezes, um costureiro, um pasteleiro ou um perfumista se gabam de lançar uma nova criação. Quando isso ocorre, usam a palavra criação num sentido muito amplo. Por nova que seja uma moda, terá que se basear num tecido de algum tipo. Por agradável que seja uma sobremesa ou um perfume, tem que se basear em alguma espécie de ingrediente. Criar significa fazer do nada falando com propriedade. Só Deus, cujo poder é infinito, pode criar. Há cientistas que se afanam hoje em dia tentando criar vida em tubos de ensaio nos seus laboratórios. Uma vez e outra, após repetidos fracassos, misturam os seus ingredientes químicos e combinam as suas moléculas. Não sei se algum dia conseguirão ter êxito ou não. Mas, ainda que a sua paciência seja recompensada, não se poderá dizer que chegaram a criar uma nova vida. Terão trabalhado todo o tempo com materiais que Deus lhes proporcionou. Quando Deus cria, não necessita de materiais ou utensílios para poder trabalhar. Simplesmente, quer que alguma coisa seja, e pronto, essa coisa surge. Faça-se a luz, disse ele no princípio, e a luz se fez. Faça-se um firmamento no meio das águas, disse Deus, e assim se foi. Gen 1, 3:6. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Item, N296. A vontade criadora de Deus não S6 chamou todas as coisas à existência, como as mantém nela. Se Deus retirasse o sustentáculo da sua vontade a qualquer criatura, esta deixaria de existir naquele mesmo instante, voltaria ao nada do qual saiu. As primeiras obras da criação divina são os anjos. Um anjo é um espírito, quer dizer, um ser com inteligência e vontade, mas sem corpo, sem dependência alguma da matéria. Item a existência dos seres espirituais, não corporais, a que a Sagrada Escritura chama habitualmente anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito se tão claro quanto a unanimidade da tradição, N328. A alma humana também é um espírito, mas nunca será anjo, nem sequer durante o tempo em que, separada do corpo pela morte, esperar a ressurreição. A alma foi feita para estar unida a um corpo físico. Dizemos que tem afinidade para um corpo. Uma pessoa humana, composta de alma e corpo, será incompleta sem corpo. Falaremos mais extensamente disto quando tratarmos da ressurreição da carne. Mas, de momento, queremos apenas salientar o fato de que um anjo sem corpo é uma pessoa completa, e que um anjo é muito superior ao ser humano. Na literatura e no cinema existem muitas histórias sobre habitantes de outros planetas, geralmente representados como mais inteligentes e poderosos que nós, pobres mortais ligados à Terra. Mas nem o mais engenhoso dos escritores de ficção científica poderá fazer justiça à beleza deslumbrante, à inteligência poderosa e ao formidável poder de um anjo. Se isto é assim na ordem inferior das hostes celestiais, na ordem dos anjos propriamente chamados assim, que não dizer das ordens ascendentes de espíritos puros que se encontram acima dos anjos? Na Sagrada Escritura enumeram-se os arcanjos, os principados, as potestades, as virtudes, as dominações, os tronos, os querubins e os serafins. É muito possível que um arcanjo esteja a tanta distância de um anjo, em perfeição, como este de um homem. Aqui embaixo, evidentemente, sabemos bem pouco sobre os anjos, sobre a sua natureza íntima ou os graus de distinção que há entre eles asterisco. Nem sequer sabemos quantos são, mesmo que a Bíblia indique que o seu número é muito grande. Milhares de milhares o servem e 1.000 milhões mais estão diante dele, diz o livro de Daniel, 7:10.
Só nos foram dados a conhecer os nomes de 3 anjos: Gabriel, fortaleza de Deus, Miguel, quem como Deus, e Rafael, remédio de Deus. É como se Deus se tivesse contentado com deixar-nos vislumbrar apenas a magnificência e as maravilhas que nos aguardam no mundo para além do tempo e do espaço. Como as linhas de perspectiva de um quadro conduzem a atenção para o assunto central, assim os coros ascendentes dos espíritos puros levam irresistivelmente a nossa atenção para a suprema majestade de Deus, de um Deus cuja infinita perfeição é incomensuravelmente superior à do mais excelso dos serafins. E recordemos que não estamos falando de um mundo de fantasia e imaginação. É um mundo muito mais real que todos os planetas de todas as galáxias, mais substancial que o chão que pisamos. Mas o melhor de tudo é que podemos ir para esse mundo sem a ajuda de naves interplanetárias. É um mundo para o qual iremos, se quisermos. Quando Deus criou os anjos, dotou cada um de uma vontade que o faz supremamente livre. Sabemos que para se alcançar o céu é necessário amar a Deus. É pelos seus atos de amor a Deus que um espírito, seja anjo ou alma humana, fica habilitado a ir para o céu. E este amor tem que ser provado pelo único modo como o amor pode ser provado, pela livre e voluntária submissão da vontade criada por Deus, por aquilo que chamamos comumente um ato de obediência, ou um ato de lealdade. Deus dotou os anjos de livre-arbítrio para que fossem capazes de fazer o seu ato de amor por ele, de escolhê-lo. Só depois é que o viriam face a face, esses 6 então poderiam entrar nessa união eterna com ele a que chamamos céu. Deus não nos deu a conhecer a espécie de prova que submeteu os anjos. Muitos teólogos pensam que deu aos anjos uma visão prévia de Jesus Cristo, o Redentor da raça humana, e lhes mandou que o adorassem, e Jesus Cristo em todas as suas humilhações, uma criança no estábulo, um criminoso na cruz. Segundo esta teoria, alguns anjos se teriam rebelado ante a perspectiva de terem que adorar ao Deus encarnado. Conscientes da sua própria magnificência espiritual, da sua beleza e dignidade, não quiseram fazer o ato de submissão que a adoração a Jesus Cristo lhes pedia. Sob a chefia de um dos anjos mais dotados, Lúcifer, portador da luz, o pecado de orgulho afastou de Deus muitos anjos, e o temível grito non se uniam, não servirei, percorreu os céus. A Escritura fala-nos de um pecado desses anjos. Esta aí tem queda. Consiste na opção livre desses espíritos criados, que rejeitam radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras Elo tentador ditas aos nossos primeiros pais, e vós sereis como deuses, Gênesis 3, 5. O diabo é pecador desde o princípio, 1 Jó 3, 8, pai da mentira, Jó 8, 44, N 392. E assim começou o inferno. Por que o inferno? Essencialmente, a rebelião de um espírito que se separa de Deus. Quando a raça humana pecou na pessoa de Adão, Deus ofereceu ao gênero humano uma segunda oportunidade. Mas não houve segunda oportunidade para os anjos rebeldes. Dadas a perfeita clareza da sua mente angélica e a desimpedida liberdade da sua vontade angélica, nem a infinita misericórdia de Deus podia encontrar desculpa para o pecado dos anjos. Eles compreendiam, num grau a que Adão jamais poderia chegar, quais seriam as consequências do seu pecado, e não houve neles tentação, no sentido em que ordinariamente entendemos a palavra. O seu pecado foi o que poderíamos chamar um pecado, a sangue frio, por terem rejeitado a Deus deliberada e plenamente. As suas vontades permaneceram fixas contra Deus, fixas para sempre. Neles não é possível o arrependimento, pois não querem arrepender-se. Fizeram a sua escolha por toda a eternidade. Neles arde um ódio perpétuo contra Deus e contra todas as suas obras. Não sabemos quantos anjos pecaram, Deus não quis informar-nos acerca disso. Pelas referências da Sagrada Escritura, inferimos que os anjos caídos, os demônios, como comumente os chamamos, são numerosos. Mas o mais provável é que a maioria das hostes celestiais tenha permanecido fiel a Deus, tenha feito o seu ato de submissão a Deus e esteja com ele no céu. Frequentemente chama-se Satanás ao demônio. É uma palavra hebraica que significa adversário. Os diabos são, claro está, os adversários, os inimigos dos homens. No seu ódio inextinguível a Deus, é natural que odeiem também a sua criatura, o homem. O seu ódio tornasse ainda mais compreensível à luz da crença de que Deus criou os homens precisamente para substituir os anjos que pecaram, para preencher o vazio que deixaram com a sua deserção.
Ao pecarem, os anjos rebeldes não perderam nenhum dos seus dons naturais. O diabo possui uma acuidade intelectual e um poder sobre a natureza incomparavelmente superiores aos dos seres humanos. Toda a sua inteligência e todo o seu poder concentram-se agora em afastar do céu as almas a ele destinadas. Os seus esforços encaminham-se agora incansavelmente no sentido de arrastar o homem ao seu mesmo caminho de rebelião contra Deus. Em consequência, dizemos que os demônios nos tentam ao pecado. Não conhecemos o limite exato do seu poder. Ignoramos até que ponto podem influir sobre a natureza humana, até que ponto podem dirigir o curso normal dos acontecimentos para induzir-nos à tentação, para levar-nos ao ponto em que devemos decidir entre a vontade de Deus e a nossa vontade pessoal. Mas sabemos que o demônio nunca poderá forçar-nos a pecar. Não pode destruir a nossa liberdade de escolha. Não pode, por assim dizer, forçar-nos a um sim, quando realmente queremos dizer não. Mas é um adversário a quem é muito saudável temer. 2. O demônio é real. Alguém disse que o mais encarniçado dos pecadores dedica mais tempo a fazer coisas boas ou indiferentes do que coisas más. Em outras palavras, que sempre há algum bem, mesmo no pior dos homens. É isto o que toma tão difícil compreender a real natureza dos demônios. Os anjos caídos são espíritos puros sem corpo. São absolutamente imateriais. Quando fixaram a sua vontade contra Deus no seu ato de rebelião, abraçaram o mal, que é a rejeição de Deus, com toda a sua natureza. Um demônio é 100% mal, 100% ódio, sem que se possa achar um mínimo resto de bem em parte alguma do seu ser. A inevitável e constante convivência da alma com estes espíritos, cuja maldade sem paliativos é uma força viva e ativa, não será o menor dos horrores do inferno. Nesta vida sentimos desgosto, mal-estar, quando encontramos alguém manifestamente depravado. Com dificuldade suportaremos, pois, a ideia do que será está agrilhoado por toda a eternidade a maldade viva e absoluta, cuja força de ação ultrapassa incomensuravelmente a do homem mais corrompido. Dificilmente suportaremos pensar nisso, mas devemos fazê-lo de vez em quando. O nosso grande perigo aqui na Terra é esquecer que o demônio é uma força viva e atuante. Mais perigoso ainda é deixarmos-nos influir pela soberba intelectual dos incrédulos. Se nos dedicássemos a ler livros científicos e a escutar especialistas que pontificam que o diabo 6, uma superstição medieval, há muito superada, insensivelmente acabaríamos por pensar que se trata de uma figura retórica, de um símbolo abstrato do mal, sem substância real. Seria um erro fatal. Nada comum mais ao diabo do que esquecermos-nos dele, ou não lhe prestarmos atenção e, principalmente, não acreditarmos nele. Um inimigo de cuja presença não suspeitamos, que pode atacar emboscado, e duplamente perigoso. As possibilidades de vitória de um inimigo aumentam em proporção à cegueira ou inadvertência da vítima. O que Deus faz, não o desfaz. O que Deus dá, não o tira. Ele deu aos anjos inteligência e poder de ordem superior, e não os revoga, nem mesmo no caso dos anjos rebeldes. Se um simples ser humano pode induzir-nos a pecar, se um companheiro pode dizer, vem cá, José, vamos sair de farra esta noite, se uma vizinha pode dizer, por que você não experimenta tal e tal método anticoncepcional, Rosa? Você também tem o direito de descansar e de não ter mais filhos por algum tempo, o demônio pode dizê-lo com muito mais poder de convicção, colocando-nos perante tentações sutis e muito menos claras. Mas não pode fazer-nos pecar. Não há poder na terra ou no inferno que nos possa obrigar a pecar. Sempre temos o nosso livre-arbítrio, sempre nos fica a capacidade de escolher, e essa decisão, ninguém a pode impor-nos. José pode dizer não. Ao companheiro que lhe propôs a noite de farra, Rosa pode dizer não. A vizinha que lhe recomendou o anticoncepcional. E todas as tentações que o demônio possa apresentar-nos no nosso caminho, por mais fortes que sejam, podem ser repelidas com a mesma firmeza. Não há pecado a não ser que até que a nossa vontade se afaste de Deus e escolha um bem inferior em seu lugar. Ninguém jamais poderá dizer de verdade, pequei porque não pude evitá-lo. É evidente que nem todas as tentações vêm do diabo. Muitas vêm do mundo que nos rodeia, até de amigos e conhecidos, como no exemplo anterior. Outras procedem de forças interiores profundamente arraigadas em nós, a que chamamos paixões, forças imperfeitamente controladas e, com frequência, rebeldes,
que são o resultado do pecado original. Mas seja qual for a origem da tentação, sabemos que, se quisermos, podemos dominá-la. Deus não pede a ninguém o impossível. Ele não nos pediria amor constante e lealdade absoluta se nos fosse impossível dá-los. Então, devemos angustiar-nos ou assustar-nos porque virão tentações. Não, é precisamente vencendo a tentação que adquirimos mérito diante de Deus, pelas tentações encontradas e vencidas, crescemos em santidade. Teria pouco mérito sermos bons, se fosse fácil. Os grandes santos não foram homens e mulheres sem tentações, na maioria dos casos, sofreram tentações terríveis, e, vencendo-as, santificaram-se. O poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa por ser puro espírito, mas sempre criatura, não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora atue no mundo por ódio contra Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos, de natureza espiritual e, indiretamente, até de natureza física, a cada homem e à sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande misticismo, mas N6S. Sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daquela que o amam, com 8, 2 Senhor, N395. É claro que não podemos vencer essas batalhas sozinhos. Temos de ter o auxílio de Deus para reforçar a nossa vontade enfraquecida. Sem mim nada podeis fazer, diz-nos o Senhor. O seu auxílio, a sua graça está à nossa disposição em abundância limitada, se a desejarmos, se a procurarmos. A confissão frequente, a comunhão e a oração habituais, especialmente a hora da tentação, tomar-nos são imunes à tentação, se fizermos o que está ao nosso alcance. Mas não temos também o direito de esperar que Deus faça tudo. Se não evitarmos os perigos desnecessários, se, na medida em que pudermos, não evitarmos as circunstâncias, as pessoas, lugares ou coisas que possam induzir-nos à tentação, não é essa estaremos cumprindo com a nossa parte. Se andarmos buscando o perigo, ataremos as mãos a Deus. Afogaremos a graça na sua própria fonte. Às vezes, dizemos ele uma pessoa cujas ações são especialmente maldosas, deve estar possuída pelo demônio. A maioria das vezes, quando qualificamos alguém ele possesso, não queremos ser literais, simplesmente indicamos um grau anormal de maldade. Mas a possessão diabólica existe, real e literalmente. Como mencionamos antes, desconhecemos a extensão total dos poderes do demônio sobre o universo criado, no qual se inclui a humanidade. Sabemos que nada pode existir sem que Deus o permita. Mas também sabemos que Deus, ao realizar os seus planos para a criação, não tira normalmente, nem aos anjos nem aos homens, nenhum dos poderes que concedeu originalmente. Em qualquer caso, tanto a Bíblia como a história, além da contínua experiência da Igreja, mostram com clareza meridiana que a possessão diabólica existe, ou seja, que o diabo penetra no corpo de uma pessoa e controla as suas atividades físicas, a sua palavra, os seus movimentos e ações. Mas o diabo não pode controlar a alma, a liberdade da alma humana permanece inviolável, e nem todos os demônios do inferno juntos podem forçá-la. Na possessão diabólica, a pessoa perde o controle das suas ações físicas, que passam para um poder mais forte, o do demônio. O que o corpo faz, é o demônio que o faz, não a pessoa. O demônio pode exercer outro tipo de influência. É a obsessivo-diabólica. Nela, mais que do interior da pessoa, o diabo ataca de fora. Pode agarrar um homem e derruba-lo, pode tirá-lo da cama, atormenta-lo com ruídos horríveis e manifestar-se de inúmeras formas. São João Batista Vianney, o amado cura de Ars, teve que sofrer muito por essa espécie de influência diabólica. Tanto a possessão diabólica como a obsessão raras vezes se encontram hoje em terras cristãs, é como se o sangue redentor de Cristo houvesse aprisionado o poder de Satã. Mas são ainda frequentes em terras pagãs, como muitas vezes testemunham os missionários, ainda que não tanto como antes do sacrifício redentor de Cristo. O rito religioso para expulsar um demônio de uma pessoa possessa ou obsessa chama-se exorcismo. No ritual da Igreja existe uma cerimônia especial para este fim, na qual o corpo místico de Cristo recorre à sua cabeça, o próprio Jesus, para que quebre a influência do demônio sobre determinada pessoa.
A função de exorcista é própria de todo sacerdote, mas só se pode exercê-la oficialmente com licença especial do bispo, e sempre que uma cuidadosa investigação tenha demonstrado que se trata de um caso autêntico de possessão, não de uma simples doença mental. Evidentemente, nada impede que um sacerdote utilize o seu poder de exorcista de forma privada, não oficial. Sei de um sacerdote que ouvia num trem uma torrente de blasfêmias que lhe dirigia um passageiro sentado à sua frente. Por fim, o sacerdote disse interiormente: em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ordeno-te que voltes para o inferno e deixes tranquilo este homem. As blasfêmias cessaram instantaneamente. Em outra ocasião, esse mesmo sacerdote usou do mesmo exorcismo privado diante de um casal que discutia encarniçadamente, e na hora se lhes amainou a ira. O demônio está presente e atua com frequência não apenas em casos extremos de possessão ou obsessão. Falamos dos anjos caídos com certa extensão por causa do grave perigo que se cogite de encarar com leviandade a sua presença e o seu poder, que Deus nos defenda da cilada mais sutil do demônio, a de negar a sua existência por não estar na moda acreditar nele. Parece mais fácil e agradável acreditar na realidade dos anjos bons e no seu poder para o bem, que é, evidentemente, muito maior que o de Satanás para o mal. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus estão com ele no céu, em amor e adoração perpétuos, o que, Deus o queira, será também o nosso destino. A sua vontade é agora a de Deus. Os anjos, como a nossa Mãe Santa Maria e os santos, estão intensamente interessados no nosso bem, em ver-nos no céu. Intercedem por nós e utilizam o poder angélico, cuja extensão também desconhecemos, para ajudar aqueles que querem e aceitam a sua ajuda. Que os anjos nos ajudam, é matéria de fé. Se não cremos nisso, também não cremos na Igreja e nas Sagradas Escrituras. Que cada um tem um anjo da guarda pessoal, não é matéria e fé, mas crença comumente aceita por todos os católicos. E assim como honramos a Deus com a nossa devoção aos seus amigos e heróis, os santos, cometeríamos um grande erro se não honrássemos e invocássemos as suas primeiras obras, primas, os anjos, que povoam o céu e protegem a terra.